Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Estatística. Nessa videoaula nós continuaremos com o estudo do teste de hipótese, porém agora os parâmetros a serem analisados serão a proporção e a variância populacional. Inicialmente discutiremos o teste de hipótese para proporção populacional. Veremos aqui nessa videoaula que não há muita diferença para o que já fizemos com o teste de hipótese para a média. Alguns processos são exatamente iguais, mudando apenas a determinação dos valores calculados e críticos que são usados para a tomada de decisão. Então, primeiramente, você deve definir a hipótese a ser testada H0. Em seguida, defina a hipótese alternativa H1 e vamos determinar o valor de z, que é igual a P menos π, dividido pela raiz quadrada de π vezes 1 menos π sobre n, onde, no caso, o P aqui simboliza, então, para nós a proporção amostral. O valor de π vai representar, então, para nós a proporção populacional que foi dada pelo enunciado do problema. E, como sempre, o valor de n, que representa para nós o tamanho da nossa amostra. Por fim, determinamos o valor crítico para tomar a decisão. Para isso, nós vamos usar a tabela Z, conforme nós vimos nas aulas de construção de intervalo de confiança. Dessa forma, para orientá-los melhor, vejamos um exemplo. O rótulo de uma caixa de sementes informa que a porcentagem de germinação é de 90%. Entretanto, como a data limite de validade já foi ultrapassada, acredita-se que a porcentagem de germinação seja inferior a 90%. É realizado, então, o experimento e de 400 sementes testadas, 350 germinaram. Ao nível de significância de 10%, rejeita-se a hipótese de que a porcentagem de germinação é de 90%? Então, pessoal, com base no enunciado do problema, nós temos algumas informações importantes. Nós temos que a proporção populacional é de 90%, a proporção amostral vai ser, então, a razão entre 350 dividido por 400, pois das 400 sementes testadas, apenas 350 germinaram. Então, essa é a nossa probabilidade de sucesso aqui no caso. Então, fazendo a divisão, nós encontramos o resultado 0,875. E o nosso nível de significância é de 10%, ou seja, o nosso alfa é 10%. Temos também, com base no enunciado, que a hipótese nula é tal que a proporção populacional que estamos averiguando é igual a 90%, ou seja, nós estamos averiguando se de fato a porcentagem de germinação possui esse valor informado pelo fabricante. E a hipótese alternativa é considerando que a proporção populacional será menor do que 90%, ou seja, estamos averiguando que a porcentagem de germinação será inferior a 90%. Ela foi construída com base no enunciado do nosso problema aqui. Assim, vamos determinar primeiramente o valor do parâmetro z associado à proporção que é dada pela fórmula. Então, o z calculado é igual a P, que é a nossa proporção amostral, menos π, que é a proporção populacional, dividido pela raiz quadrada de π vezes 1 menos π, sobre n, que representa, então, o total de elementos da nossa amostra. Substituindo, então, os valores que nós encontramos a partir do enunciado, nós temos, então, 0,857 menos 0,90, dividido pela raiz quadrada de 0,90 vezes 1 menos π, ou seja, 1 menos 0,90, vai resultar em 0,10. Dividido por n, que é 400, nós temos 400 sementes sendo testadas, e aí, realizando esse cálculo, nós vamos encontrar o valor menos 2,867. E para realizar o teste, vamos determinar o z crítico, que nesse caso, ele vai ser, então, o z associado ao alfa de 10%. Lembrem-se, pessoal, para determinar o z crítico, nós vamos usar a tabela Z, porém, temos que tomar cuidado quanto à observação do valor da área na tabela, uma vez que o nosso teste é unilateral. Dessa forma, o valor de confiança alfa estará concentrado apenas em uma cauda da curva, não sendo necessário dividir o seu valor em 2, como é feito nos testes bilaterais. Portanto, nós buscaremos na nossa tabela o score z associado a uma área igual a 0,10, ou seja, 10%, já que o nosso alfa
é 10% e queremos determinar os resultados com 90% de confiança. Assim, observando a nossa tabela de score Z negativo, devemos buscar uma área igual a 0,10. Porém, olhando aqui o corpo da nossa tabela, não há esse valor exatamente. Há apenas esses dois valores próximos. Então, para determinar o score Z, nesse caso, nós vamos selecionar os scores Z associados a esses dois valores. Vejam que esses dois scores estão na linha de menos 1,2. E as colunas correspondentes aos scores são 0,08 e 0,09. Dessa forma, os scores Z serão iguais a menos 1,28 e menos 1,29. Logo, o nosso Z crítico, como ele está entre esses dois valores, será determinado então através da média aritmética entre eles, resultando então em menos 1,285. Então, agora que temos o Z calculado e o Z crítico, daremos início ao processo de análise. Como o nosso teste é unilateral à esquerda, a curva normal poderá ser assim representada. Temos aqui que a área de cor azul é a área de aceitação da hipótese nula, e ela tem uma área igual a 90% da área da curva normal, pois ela representa o nosso nível de confiança. Por outro lado, a região de cor branca tem então a área igual a 10%, e ela representa a área de rejeição da hipótese nula. Como visto anteriormente, o nosso valor de Z crítico é igual a menos 1,285, e ele está aqui nessa posição, representando então o limite de separação entre as áreas de rejeição e a aceitação da nossa hipótese nula. E o nosso Z calculado, como seu valor é igual a menos 2,867, temos então que ele está na região de rejeição da nossa hipótese nula. Logo, nós iremos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Então, podemos concluir que, como o valor calculado, menos 2,867, cai na região de rejeição da hipótese nula, concluímos a favor da hipótese alternativa. Ou seja, os dados da amostra indicam no nível de significância de 10% que a porcentagem de germinação da semente é menor do que 90%. Então, pessoal, como viram aqui, para realizar o teste de proporção populacional, o processo é bastante similar ao que fizemos anteriormente. Agora, então, daremos continuidade ao processo de testar hipóteses, mas vamos realizar o teste para variância populacional. Esse teste, também chamado de Q-quadrado, é unicamente aplicado para testar a variância de uma população, e as etapas são basicamente as mesmas. Primeiramente, defina a hipótese a ser testada H0. Em seguida, a hipótese alternativa H1. Na terceira etapa, calculamos o valor do score x², que ele é igual a n-1, onde n representa o total de elementos da nossa amostra, vezes S², que no caso é a variância amostral, dividido pelo σ², que é a nossa variância populacional. E, por fim, nós determinamos o valor crítico para tomar decisão. Para isso, nós vamos usar a tabela de Q² com n-1 graus de liberdade e com nível de confiança igual a 1 menos alfa. A tabela de Q² ela acumula a área à direita do score que nós determinaremos, mas veremos como isso funciona no exemplo a seguir. Então, o exemplo é o seguinte: uma nova máquina de engarrafamento é testada e uma amostra simples de 24 latas resulta nas quantidades listadas na tabela, cujo desvio padrão é S igual a 0,039. Então, o desvio padrão amostral tem esse valor. Use o nível de significância de 5% para testar a afirmativa de que as latas de cola da nova máquina têm quantidades com desvio padrão menor do que 0,05. Ou seja, o nosso desvio padrão populacional será então de 0,051. Vejamos a seguir então como resolver este problema. Conforme os dados do problema, nós temos então que o desvio padrão amostral é 0,039. Ele foi determinado conforme as fórmulas discutidas nas primeiras videoaulas dessa disciplina. Temos também o desvio padrão populacional, que é 0,051, o nível de significância alfa, que é igual a 5%,
e n, que é o tamanho da nossa amostra, que é igual a 24. As hipóteses que testaremos são, portanto, a hipótese nula, onde o nosso desvio padrão populacional é igual a 0,051. A hipótese alternativa, que é o que a gente quer refutar, né, é que o desvio padrão populacional é menor do que 0,051. E como é um teste que envolve o desvio padrão ou a variância populacional, nós vamos desenvolver o teste Q². Nesse caso, nós vamos determinar primeiramente o valor de x ao quadrado, que é igual a n-1 vezes a variância amostral, isso tudo dividido pela variância populacional. Então, substituindo os valores, nós teremos o seguinte: o n é 24, então fica 24 menos 1, vezes a nossa variância amostral, a gente não tem aqui no conjunto de dados, mas vejam que nós temos o desvio padrão amostral. Logo, para eu determinar a variância amostral, basta você pegar o desvio padrão amostral e elevar ao quadrado. Então, aqui nós teremos 0,039 elevado ao quadrado. Da mesma forma, nós faremos com a variância populacional. Nesse caso, nós temos que o desvio padrão populacional é 0,051, então, elevando ao quadrado este valor, nós temos a variância populacional. Realizando todos esses cálculos, nós encontramos, então, que o nosso x ao quadrado, ou x calculado, é igual a 13,4498. E agora resta-nos descobrir, então, o valor do x² crítico. Para isso, nós vamos usar a tabela de Q², como veremos a seguir. Como vimos, o score x² crítico ele possui n-1 graus de liberdade e concentra, portanto, uma área igual a 1 menos alfa à sua direita. Dessa forma, o parâmetro crítico será determinado a partir de 23 graus de liberdade, pois a nossa amostra contém 24 elementos, e a área de significância é igual a 95%, já que o nosso alfa é igual a 5%. Dessa forma, o seu valor aqui, eu já estou dizendo que é igual a 13,091, mas veremos como determina isso aqui agora. Aqui nós temos a tabela de distribuição Q², que concentra então a área à direita do valor crítico. Ela é diferente da tabela Z, né, porque na tabela Z ela concentra a área à esquerda do valor crítico. E dessa forma, aqui na nossa tabela Q², a primeira coluna ela representa os valores dos graus de liberdade, que neste caso nós vamos selecionar a linha igual a 23, que corresponde aos graus de liberdade do nosso problema. Em seguida, nós selecionamos a área concentrada à direita do valor crítico, que nesse caso será igual a 95%, ou seja, 0,95. Então, nós selecionamos esta coluna aqui. Com a interseção da linha e da coluna, nós obtemos então o valor crítico, que neste caso é o 13,091, como já tinha afirmado anteriormente. Agora, então, vamos realizar o teste de hipótese propriamente dito. Temos que a área de cor azul é a área de aceitação da nossa hipótese nula, e ela tem uma área igual a 95% da área da curva normal, pois ela, no caso aqui, ela representa o nosso nível de confiança. Por outro lado, a região de cor branca tem uma área igual a 5%, e ela representa a área de rejeição da nossa hipótese nula. E como visto anteriormente, o nosso valor de x² crítico é igual a 13,091. Ele está aqui representando, então, o ponto de separação entre as áreas de rejeição e de aceitação da nossa hipótese nula. E o nosso z calculado, como seu valor é igual a 13,4498, ele é ligeiramente um pouco maior do que o nosso x² crítico. Temos, então, que ele está na nossa região de aceitação da hipótese nula, logo nós iremos aceitar a hipótese nula. Portanto, concluímos que, como o valor calculado 13,4498 ele cai na região de aceitação da hipótese nula, concluímos a favor da hipótese nula. Os dados da amostra ainda indicam para nós que, no nível de significância de 5%, as latas de cola da nova máquina têm quantidades com desvio padrão igual a 0,051. E assim finalizamos o teste Q² utilizado para a verificação da variância populacional. Bom, pessoal, chegamos ao fim das nossas videoaulas da disciplina de Estatística. Espero que tenham compreendido esses conceitos e na nossa aula síncrona
dessa semana, discutiremos as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto. Agora é hora, então, de praticar com as atividades da nossa última avaliação. Agradeço por terem assistido às minhas videoaulas e desejo a todos bons estudos e até a próxima oportunidade.